Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá esperando o quê? Por favor, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilhe, deixe teu comentário e se torne hoje um missionário digital, compartilhando essa mensagem com os quatro cantos da terra. Essa semana nós estamos falando sobre algo muito poderoso, muito precioso, que está em Lucas 10, do versículo 25 ao versículo 37. Nós estamos falando sobre uma pergunta que não quer calar. Quem é o seu próximo? Ontem eu falei com você quem é o meu próximo. E se você não ouviu o episódio de ontem, para aqui, vai lá na plataforma, assiste o episódio 1 e segue com a gente no episódio 2, porque todas as manhãs, às 6 da manhã, eu estou no canal do YouTube ou no Spotify, compartilhando o devocional do dia. E essa semana, ao longo da semana, nós vamos nos alimentar da palavra, entendendo a importância de despertarmos para saber quem é o nosso próximo. Saber quem é o nosso próximo é nos movimentar na direção que Deus tem para a nossa vida, é nos posicionarmos no lugar onde o Senhor nos chamou para sermos bênção, para sermos luz, para sermos sal da terra. Você, independente da sua idade, eu não tenho nenhuma preocupação de querer saber qual a sua idade para completar a minha frase agora. Independente da sua idade, Deus te chamou para você influenciar o meio onde você está. Quer seja uma sala de aula onde tem crianças da primeira infância, não tem problema. Você pode ser um instrumento de Deus para o teu próximo ali, ou em qualquer lugar, ou você já pode estar trabalhando em grandes empresas multinacionais, como pai, como mãe, como avô, como vó, como tia, como tio. Não importa, não estou preocupada com a tua idade. Eu quero te dizer que esse ID é para todos nós, em todas as fases da vida. Nós precisamos entender quem é o nosso próximo e nos movermos na direção que Deus nos chamou para caminharmos, para nos movermos, para que a gente possa compartilhar aquilo que Jesus tem para a vida das pessoas, sendo nós quem somos. Às vezes a gente se sente muito pequeno para fazer tudo isso, mas não tem problema. Eu costumo falar que quando Jesus nos chama, o mais importante é que a gente realmente não saiba nada, porque o importante é que Ele cresça e que Ele seja honrado através da nossa vida, e que em momento algum a gente acha que fez porque a gente sabe, porque de fato a gente não sabe de nada. A gente serve a um Deus que sabe de tudo e Ele nos orienta, Ele nos dirige, Ele nos direciona para a glória do nome dEle. Amém? Tá preparado? Vamos lá, que o episódio de hoje é a indiferença religiosa, o perigo de passar adiante. Olha que coisa interessante. Eu vou ter que dar um spoilerzinho de ontem, né? Ontem... Poxa, será que eu dou? Tá bom, eu vou dar um spoiler rápido, tá? Ontem eu estava falando sobre a cena de Lucas 10, 30, né? Onde um intérprete da lei pergunta para Jesus: o que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Aí Jesus, muito sábio, né? Muito inteligente, ele leva esse homem a fazer uma reflexão de uma cena que ele explica que um homem foi machucado e foi assaltado e foi lançado à beira do caminho já quase morto. E eu falei para vocês que 3 pessoas aparecem de repente nessa cena e cada uma tem um comportamento que nos chama a atenção. E uma delas revela que tem interesse de abençoar o seu próximo, que identificou a oportunidade que Deus deu para ela de fazer a diferença. Essa pessoa, eu não vou dizer quem é, mas se você ler Lucas 10, de 25 a 37, você vai saber quem é ela. E quando você descobrir, põe aqui nos comentários que eu quero te dar um parabéns, você entendeu, beleza? Beleza? Estamos combinados? Mas vamos que vamos. O texto de hoje está em Lucas capítulo 10, versículo 32, da versão NVT, nova versão transformadora. E o versículo diz assim: pouco depois passou ali um levita, mas ele também ignorou o homem e seguiu em frente. Olha que coisa interessante. Esse cara aí foi o segundo cara que apareceu nesse texto aí de Lucas 10, 32. Esse levita é o segundo cara que apareceu. Olha o comportamento dele. Enquanto pensa nessa cena, o cara tá machucado, foi assaltado, tá machucado, quase morto. Quase morto é talvez uma cena bem chocante, né, galera? Pô, quase morto não é um cara que tomou um arranhãozinho no braço ou na perna, o cara tá quase morto. Então chama muita atenção isso. E esse levita passa
mas ele ignora o homem e segue em frente. Olha só, ontem eu falei, poxa, e vou ter que repetir. Para você que já ouviu, beleza, mas para você que não assistiu o episódio de ontem, vai lá, assiste. Eu não quero ficar dando spoiler aqui, é tão chato dar spoiler, por favor, vai lá e assiste, beleza? Mas vamos considerar que todo mundo aqui que está aqui comigo assistiu o episódio de ontem. Então, esse cara aqui, ele é o típico cara que olha para a situação e fala assim, cara, fazer de conta que eu não estou vendo nada. E acontece muito. O tema dessa semana é: quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa que precisa da gente, que Deus permite que passe pelo nosso caminho para que seja abençoado por tudo que a gente carrega de Cristo. E muitas vezes a gente age como esse levita, faz de conta que nada aconteceu e segue em frente, procurando resolver nossa própria vida, continuando fazendo nossos compromissos, os nossos planos, os nossos projetos, e a gente ignora a necessidade do outro. O levita passou batido, ele reage aqui como alguém que não tem compaixão, que não tem misericórdia, que simplesmente está preocupado com a vida dele. Olha, tem tanta gente fria que vê a necessidade do outro. Às vezes você vê uma criança chorando na tua sala ou na hora do intervalo e você sequer, às vezes, vai lá e pergunta: posso te ajudar? Posso orar por você? O que você precisa? Às vezes você está vendo o semblante do teu pai, da tua mãe, do teu irmão triste. Às vezes você está percebendo um amigo, um avô, um tio, alguém da tua rua, da tua convivência que não está legal. E muitas vezes você, às vezes justificando pela timidez ou porque você está muito apressado para ir para algum compromisso ou que você tem um monte de coisa para fazer e ainda não terminou, você vai colocando um monte de justificativa para você não olhar para o teu próximo e dizer: este é o meu próximo. É essa pessoa agora que Deus quer que eu esteja próximo dela e faça o que ele faria se ele estivesse aqui. Tem um livro que fala em meus passos que faria Jesus. Então, identificar o próximo é decidir ir nos passos de Jesus e fazer o que ele faria se estivesse ali. Seja Jesus onde você estiver. Seja a presença de Deus onde você estiver. Quando você identificar um próximo, ou seja, alguém que necessita da ajuda, não faça como esse levita de Lucas 10:32, que olhou a situação, ignorou e seguiu em frente. Não, seja daqueles que que faz o que tem que ser feito, que revela Jesus, que tem uma oração de libertação para a vida daquela pessoa, que tem uma oração de cura, que tem uma oração de renovo, que tem um pão para compartilhar, que tem um abraço, um carinho, um conforto. Seja Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Carregue isso dentro do teu coração e que em nome de Jesus eu libero sobre a tua vida a coragem de ser como Jesus e não ignorar o teu próximo. Essa é a mensagem de hoje. Guarda no teu coração. Amanhã tem mais. Um beijo grande para você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.